Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Nina e você está no meu canal Ateliê Pé de Pet. Sejam bem-vindos mais uma vez. Você que já me conhece, não deixe de dar o like nos vídeos, principalmente nesse vídeo. E você que ainda não conhece o canal, vai lá para se inscrever, tá? Tem muita coisa linda. Então a sugestão de hoje é uma bolsa que eu já havia prometido, porém eu fiz com tecidinhos de medicina, aquele tecidinho cheio de seringa, né, de coisinhas para médico. E a bolsa hoje é essa aqui, exatamente aquela versão, tá? Porém com tecido coloridinho. Olha só que linda. Uma bolsa bem versátil. Ela tem esse bolso aqui na frente. Super chique, né? Olha. E esse bolsão aqui com bolso interno também. Então vamos pro vídeo pra gente aprender o passo a passo dessa peça linda. Bom, então vocês prestem bastante atenção. Peguem um caderninho, anota porque eu vou passar medidas. Somente duas partes aqui vai ter molde, que eu vou explicar como fazer eles. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer pro corpo, né, que são os espelhos frente e costas, a gente pode, o molde a gente pode fazer ou então fazer direto também, tá? Então, olha, é 42 de altura por 33,5 de altura por 42 de comprimento, tá? E aí, o que eu fiz? Eu cortei os tecidos, tanto o forro como a parte principal e a manta, um pouquinho maior. E aí, eu vinquei e fiz umas costuras nos vincos, tá? Depois que isso aqui ficou todo prontinho, com o forro, com tudo, foi aí que eu vim com o meu molde, risquei, passei um zigue-zague e depois eu cortei. E aí ficou assim, tá? Certo? Parte de trás e a parte da frente. Essa parte da frente aqui, ela tá assim porque ela poderia ser inteira igual a parte de trás. Mas eu optei por fazer desse jeito, que eu costumo fazer isso sempre nas minhas bolsas que levam bolso na frente. É uma maneira da gente economizar esses tecidos assim que são mais caros, e eu coloquei um liso. Não tem problema. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é que quando fizer a emenda, cortar sempre um pouco maior, tanto um como o outro, porque como vai ter emenda, eles vão acabar diminuindo, tá? Mas é um truquezinho que eu gosto de utilizar. E aí, vai fazer o mesmo processo. Vinquei o dobradinho tecido e em cima do vinco vou passando umas costuras. Existem outros recursos, marcar com lápis, um marcadorzinho que vem, um calcador que vem com ferrinho do lado, o que vocês quiserem fazer, tá? Tem várias opções. Então estão aqui prontos a parte da frente e a parte de trás. Na parte de trás eu coloquei um bolsinho, um bolso simples, básico. Eu não vou nem passar a medida dele porque é um bolso, tá vendo? Bolso comum que a gente está acostumado a fazer em bolsa. Inclusive se quiser dividir aqui não tem problema. Então essas duas partes aqui está explicadinho, certo? Aí, para a parte do fundo e lateral, eu fiz a mesma coisa. Eu vou passar aqui a medida para vocês. 99 por 15. Tem 15 de largura por 99 de comprimento, tá? E fiz a mesma coisa. Passei umas costuras nele já com a manta e com o forro. Então isso tudo vocês têm que anotar, tá, gente? Então essa parte que eu também já expliquei. E a parte do zíper, eu fiz a mesma coisa. Porém, nesse caso, eu passei umas costuras aqui, mas sem o forro. Por enquanto, que já eu vou explicar. E aí, já cortei o forro. O forro também eu cortei um pouco maior. Essa parte aqui mede 15 por 47. 15 por 47. E aqui eu cortei um pouquinho maior, só que eu dividi já ao meio para adiantar, tá? Então, como é forro, eu gosto de cortar um pouquinho maior. Por exemplo, com 18 por 48 mais ou menos. E aí, estava inteirinho igual tá aqui. Eu só dividi ao meio. Então, mais uma parte explicadinha, certo? Aí, essa parte aqui da alça, que isso aqui é o diferencial da bolsa. É muito legal. Então, para fazer esse molde, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um retângulo de 13 por 23. 13 por 23. Então, isso aqui era um retângulo. E aí, o que eu fiz? Deixa eu explicar assim, ó. Aí, eu fiz uma marcação aqui, olha. Só que nesse lado, tá? De fora pra dentro, eu marquei 4 centímetros. E desse lado também, marquei 4 centímetros. Aí, eu fiz, nesse 4 centímetros que eu marquei de cada lado,
eu fiz um risco com caneta, botei a régua, fiz um risco com caneta de um lado e do outro e cortei. Tirei o excesso que estava aqui, ou seja, isso aqui era retinho, tá bom? E aí ficou assim, com esse tamanho. Isso aqui depois eu vou explicar como que a gente vai montar ele. Então, eu vou fazer tudo isso que deixa eu mostrar aqui já de uma vez. E aí eu fiz a mesma coisa, tá vendo? Ficou assim. Eu estabilizei aqui na manta, coloquei o tecido vermelho. E aí eu vou forrar direito com direito. Vou passar uma costura somente aqui e aqui, em cima e embaixo vai ficar aberto. Só nas laterais. Que vai ficar exatamente desse jeito. Aí depois eu vou rebater a costura. Então essa parte aqui também acho que vocês entenderam. Bom, e pro bolso, que vai entrar na frente daquela parte vermelha que eu acabei de falar. Deixa eu mostrar aqui. Para esse bolso, olha, que vai entrar aqui, tá vendo? Olha, por isso, lembra que eu falei que eu utilizo aquele recurso de fazer emenda? Porque vai ficar escondido? Então não tem problema. E aí, para esse bolso, a gente vai precisar de um retângulo de 42 por 27. Eu fiz as costuras sem o forro, tá? Fiz sem o forro. Por quê? Porque quando eu for colocar Na verdade, eu fiz sem o forro porque eu quis colocar esse debrunzinho aqui, olha. Então, eu forrei, coloquei direito com direito, cortar um pouquinho maior, porque eu quero desse jeito aqui. Passei uma costurinha. Agora sim, depois que eu posicionar ele aqui em cima, olha. Depois que eu posicionar ele aqui, aí sim eu vou vir por esse lado, vou alfinetar, vou vir por esse lado e vou passar um zigue-zague novamente. Só que aqui embaixo eu vou deixar aberto, porque eu vou precisar para colocar o ímã de pressão, tá bom? Então também, quando chegar nessa parte, vocês vão entender. Não tem errada. E para fazer a tampa do bolso, eu passei também as costuras sem o forro, tá? Passei as costuras sem o forro, porque eu já coloquei aqui, olha, o ímã de pressão. Por isso que tem que ser sem o forro, porque senão depois eu não consigo. E aí, o ímã de pressão, gente, ele tá preso somente no forro, na parte de dentro. Por isso que depois a gente tem que colocar um reforcinho aqui, porque senão só o forro, pode ser que na hora de abrir e fechar o tempo todo, danifique o ímã de pressão. Então, aqui dentro tem um reforço, né, bem grossinho, coloquei TNT e manta, pra melhorar mais ainda o reforço. Desse jeito aqui, né? Então, só que nessa parte aqui, o que eu quis fazer? Eu quis fazer um acabamento com viés, tá? Então, o que eu fiz? Na verdade, não é viés porque não é enviesado, não é redondo. A parte do bolso, da tampa, ele vai ser retinho. Eu optei por fazer ele assim retinho, tá? E ele vai ser preso aqui em cima, diferente daqueles que a gente bota aqui assim e aqui aparece. Ele vai ficar aqui em cima, rentinho aqui, ó, a parte daqui de cima, tá? Então, essa medida é 35 por 29. 35 por 29. O viés, ele tem 6 de largura e aí eu dobrei ao meio. Já comecei a costurar. Quando eu chegar nessa parte aqui, eu vou deixar esse pedacinho aqui para mostrar para vocês, tá bom? E vamos precisar também de um zíper, 1,5 metro de alça de 3 centímetros de largura, 2 argolas que a gente vai colocar naquelas alças que eu expliquei, e o ímã, né, no caso, também, e um regulador de alça. Ele tem 3 centímetros de largura, então essa alça ela tem que coincidir com isso daqui, tá? A alça tem 3 centímetros, olha. Quando chegar nessa parte aqui eu vou ensinar como que coloca isso. Bom, então basicamente o material é esse. Então agora vamos para a montagem da nossa bolsa. Então, gente, eu já comecei a preparar a outra parte, né, que já tinha uma preparada, essa daqui. Então, já passei uma costura dos dois lados, vou desvirar e depois rebater costura e já mostro. Olha, gente, rebati costura, desvirei. Agora eu vou colocar a argola aqui, ela não é meia argola, tá? É retangular. Aí, olha, eu vou colocar aqui dentro, vou dar uma dobradinha aqui.
e costurar. Ela vai ficar, olha, meio que franzidinho assim mesmo, tá? Vou passar uma costura aqui. Deixa eu passar de uma vez. E nessa costura, tá, gente? Tem que dar bastante retrocesso. Porque como é uma bolsa para carregar, né, coisas pesadas, notebook, livro, caderno, então tem que ser uma coisa bem reforçada. Bom, então preparados, eu vou reservar por enquanto. Aí eu vou terminar logo essa parte aqui do bolso, da tampa do bolso, para vocês entenderem. Então, olha, eu vim costurando pelo lado avesso, tá? Quando chegou aqui, deixa eu fazer aqui desse lado, olha. Então, olha, chegou aqui faltando um pedacinho, um pezinho de máquina, eu parei, dei um retrocesso. Agora eu vou dobrar pra cima, olha, dobrei, ficou aqui assim bem no cantinho, olha. E aí eu vou voltar com ele pra baixo. Vou voltar com ele para baixo, dobradinho, aqui a dobrinha dele continua aqui, olha. E vou continuar costurando, dar um retrocesso e vir até aqui embaixo. Gente, olha, para vocês arredondarem a parte aqui do molde, olha, eu usei a régua de canto, tá? Eu usei o eixo menor, que é o de 4. Tá vendo, olha? Ó. Tá? Bom, então, olha, costurei. Agora eu vou rebater, tá? Mas primeiro eu vou pro ferro, vou passar bonitinho. E quando chegar nessa dobrinha, olha, eu vou trazer ela, olha, pra cá, pro cantinho. E vou fazer isso aqui, olha, como que vai ficar um acabamento perfeito, olha. E vou passar a costura de fora a fora. Tem muitos vídeos no YouTube ensinando a colocar esse viés, tá? Na verdade, isso aqui é uma faixa de tecido que eu optei por fazer com o próprio tecido, né? Eu preferi porque é um tecido assim mais sofisticado. E aí eu não quis usar o viés pronto, mas também dá pra usar o pronto. Então eu vou costurar aqui e já mostro. Olha, então já coloquei o bolso aqui, tá? Passei uma costura somente nas laterais. Aqui eu deixei aberto, olha, porque aqui eu vou precisar colocar o ímã de pressão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu... Eu já passei aqui a costura, né? Já. Olha só que lindo, gente, olha. Fica bonito, né? É porque eu quero assim que destaque o tecido. Então, eu quis fazer desse jeito. Então, agora eu vou posicionar ele aqui em cima. Ó. Ele é bem menor do que a parte do bolso, do corpo, porque como tem curva, tem que ser um pouquinho menor, tá? E aí eu vou passar uma costura aqui em cima para prender e a gente vai fazer a marcação para colocar o ímã. Olha, então eu achei aqui já o meio, posicionei ele aqui, olha. Deixei assim um pouco frouxinho, olha, porque como vai entrar alguma coisa aqui, ou pasta, ou sei lá o que, e aí tem que afrouxar um pouquinho para poder marcar. Aí eu achei aqui o meio... Ó, coloquei aqui, lembra que eu falei que é pra ficar aberto? Então aqui não precisa de reforço aqui atrás, porque aqui tem a manta, tá? E aí eu vou colocar e a gente vai passar para a parte do fole do zíper. Então, olha, como tinha 15 centímetros, eu separei a parte do zíper, 7,5 para cada lado. Cortei, certo? Aí lembra que eu falei que essa parte aqui estava sem o forro? Então, isso aqui, gente, é aquele trabalho que a gente está acostumado a fazer em bolsa de bebê, necessaire. Direito do zíper com direito do trabalho. Eu vou começar a fazer por lado que eu cortei, porque está sem acabamento, porque aqui já está costuradinho, né? Então, aqui está sem acabamento, eu vou começar a costurar por esse lado que está sem acabamento. Então, eu vou colocar o zíper direito com direito, o meu forro, e vou costurar e rebater, tá? E já mostro pra vocês. Então, eu já fiz um lado... Rebati já a costura, agora eu vou fazer a mesma coisa, direito do zíper com direito do trabalho, lembrando de alinhar aqui, olha, alinhar aqui bem certinho. Vou colocar o forro e fazer a mesma coisa. Bom, então tá tudo preparadinho, tá? Eu vou tirar esse excesso aqui, e aí depois que eu tirar esse excesso, coloquei meu cursor pra cá, olha, passei uma costurinha aqui e passei uma costurinha aqui também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela parte da alça e vou posicionar ela assim, olha. A parte que ficou a costura vai ficar para baixo. Então, eu vou colocar ela aqui, vou centralizar bem aqui e vou pegar a minha parte, que é aquela parte que pega o fundo e a lateral, e vou unir. Gente, olha, eu sempre gosto de falar que nessa parte aqui eu não coloco manta, a manta não vem até aqui, olha.
porque aí fica mais fácil pra gente costurar. Porque como vai ter várias camadas, eu sempre faço isso nas minhas bolsas. Então eu vou juntar aqui, olha. Vou fazer isso dos dois lados. Vou juntar e fazer um acabamento aqui com um pedacinho de tecido, que é aquele viezinho que a gente vira. Porém, antes de eu costurar, fazer uma costura reta, eu vou fazer um zigue-zague. Por quê? Porque isso aqui é uma bolsa, como eu falei, uma bolsa que a gente vai carregar coisas pesadas. Então o zigue-zague dá uma reforçada. E aí depois que eu passo a costura reta, tá? Vou fazer isso dos dois lados e a gente já vai pra montagem. Então, olha, ficou assim, ó, essa lindeza. Ó, desse jeito, tá vendo? Agora o próximo passo vai ser costurar isso tudo aqui no corpo da bolsa. Então o que eu já fiz aqui pra adiantar? Olha, eu uni aqui as duas partes, fiz pique em todos os lados, em cima e embaixo, tá? Então já fiz o pique e fiz o pique aqui também. Dobrei ao meio, fiz pique em cima e embaixo, na parte de trás e na parte da frente. Então, gente, isso aqui tá super reforçado, porque além daquele zigue-zague que eu dei, né, ainda tinha costura e mais o acabamento do viés. Então, tá bem reforçado. Isso aqui é muito importante, tá? Gente, olha que linda a minha tatuagem. Queria tanto mostrar pra vocês. Eu amei, ó. Olha só que máximo. Uma máquina de costura, tudo a ver, né? Bom, vou deixar a máquina à parte e vamos trabalhar. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os piques direito com direito, tá? Tomando cuidado pra gente não colocar de cabeça pra baixo, né, do bolso, depois tem que desmanchar, porque isso já aconteceu comigo. Então eu vou pegar a parte que é de cima, que é a parte menor, tá? Que é o fole do zíper, e vou colocar em cima e embaixo, pique com pique. E vou distribuindo e alfinetando todinho. Quando tiver tudo alfinetadinho, eu já mostro pra vocês. Gente, olha, eu alfinetei só de um lado, só pra mostrar, porque eu vou direto pra máquina. É só pra mostrar pra vocês que, obedecendo as medidas que eu passei disso aqui, vai casar direitinho. Então, olha, aqui já é o meio, vim alfinetando, alfinetei, até aqui o outro meio. Olha só, tudo direitinho, não dá uma prega, não dá nada. Agora eu vou passar a costura na volta toda e depois vou fazer a mesma coisa com esse lado. E aí venho ensinar pra vocês a colocação da alça. Pessoal, tô terminando aqui de costurar, tá? O outro lado. Gente, se vocês não têm prática pra costurar assim direto, alfinetem. Tem que alfinetar bastante pra não dar preguinha. Mas com essa medida não dá, tá? Bom, então eu acabei aqui. Deixa eu desvirar pra ver como que ficou a criança, pra gente ir pra alça. Tirar esses alfinetes pra não se machucar. Depois, se tiver algum lugar sem costurar, a gente vai voltar pra costurar. E a parte de dentro agora é a colocação do viés, tá? Então o viés é aquilo, né? Tem muitos vídeos no canal ensinando, eu não vou colocar porque o vídeo não fica muito longo. Mas no meu próprio canal tem alguns vídeos ensinando a colocar viés. Bom, deixa eu ver como é que ficou a nossa bolsa. Vamos ver. E esse tecido é lindo, né, gente? Vamos ver se não cuspiu, para depois a gente desvirar, se isso acontecer, cuspir e ficar em algum lugar sem costurar. E aí, se isso acontecer, a gente volta e nasceu a criança. Gente, que coisa linda. Olha isso. Ah, fala se não é lindo, gente. Ó, coloquei aqui a minha etiqueta, Ateliê Pé de Pet, tá? Isso é muito importante, viu? Olha que linda. Claro que depois eu vou passar direitinho, vou colocar o viés, e aí com o viés de dentro, ela fica mais estruturadinha ainda, ela fica linda. Bom, agora eu vou ensinar pra vocês como colocar essa alça aqui, tá bom? Então, gente, olha só, eu peguei aquele regulador de alça, coloquei, olha, eu coloquei aqui, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha, coloquei aqui por cima, tá? Passei aqui por cima. E aí, por debaixo desse araminho aqui, olha, a gente vai dobrar e passar uma costura. Deixa eu colocar só um alfinete, que eu não vou fazer isso agora não. Mas só pra vocês entenderem. E aí, ficou assim, certo? Aí, eu vou pegar essa parte aqui, olha. E vou vir de dentro
pra fora, ou seja, a parte da bolsa é aqui, né? É aqui fora. Eu vou vir de dentro pra fora. E aí vou passar por essa argolinha, essa mesma argolinha, ó. Aqui. Venho aqui, passo por dentro, aqui por dentro e ficou assim. Aí eu venho com o outro lado da bolsa, eu venho com o outro lado, em vez de ser de dentro pra fora, eu vou colocar de fora pra dentro. Porque aí eu vou fazer aquela dobrinha e passar uma costura. Deixa eu colocar um alfinete aqui, pra eu levantar a bolsa pra vocês verem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Depois eu vou ajeitar aqui direitinho, porque torceu, não pode torcer. E aí ficou assim, ó. Essa lindeza de bolsa, ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão, tá? É uma bolsa muito versátil, muito bonita, serve pra tudo. Isso aqui é pra uma estudante de gastronomia. Então ela ficou apaixonada nesse tecido. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Façam com calma, anotem todas as medidas. É uma bolsa assim demorada, mas o resultado dela é incrível, é fantástico. Um beijo, fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixa lá um joinha, que o joinha é muito importante. Dá sugestão de vídeo, de aulas para que vocês querem fazer, que eu terei o maior prazer em ensinar, tá? Um beijo e fiquem com Deus.